Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados notifica Temer sobre a denúncia de corrupção. O presidente é acusado com base na conversa com Joesley Batista, da JBS Friboi. Temer vai se defender primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o caso vai para o plenário, que pode autorizar o processo no Supremo. A delação da JBS Friboi é confirmada no Supremo e o ministro Edson Fachin vai continuar como relator da ação contra Temer. O carro que invadiu o Palácio da Alvorada era dirigido por um adolescente de 15 anos. Um incidente ocorrido ontem à noite foi registrado como dano a bem público. O prefeito Dória afirma que a privatização do Pacaembu não vai afetar aspectos históricos do estádio. O local vai ser destinado só ao esporte e o Museu do Futebol vai ser mantido. A Justiça manda prender 96 PMs do Rio por ligação com o tráfico. O esquema de cobrança de propinas renderia R$1 milhão por mês. O Jornal da Gazeta está no ar. Quase 90 dias depois de suspender as internações e as cirurgias agendadas, o Hospital São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, que é administrado pelo governo estadual, continua com atendimento só para casos de emergência. O motivo para a suspensão de parte dos serviços é um rombo no orçamento estimado em R$11 milhões. Na entrada do pronto-socorro, o alerta. Atendimento apenas para casos de urgências e emergências. O aviso permanece desde 30 de março, quando o Hospital São Paulo suspendeu internações e cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas. Na época, o Jornal da Gazeta mostrou a situação, com salas de espera lotadas e macas espalhadas pelos corredores. Em crise financeira, o hospital vinculado à Universidade Federal de São Paulo é alvo de reclamações. Conceição, de 60 anos, tem um tumor no olho esquerdo e precisa fazer uma ressonância magnética. No entanto, só conseguiu agendar o exame para setembro. Tenho medo de passar no outro olho e dói muito o rosto, sabe? E estou perdendo a visão. Helena sofre com 2 aneurismas no cérebro e não tem nem previsão de quando vai conseguir fazer a cirurgia por falta de material. Estou desde março aqui esperando essa cirurgia minha e nada. Vou morrer esperando? Eu não tenho condições de pagar uma cirurgia. Referência no atendimento de urgência de alta complexidade, o Hospital São Paulo recebia em média 1.500 pacientes todos os dias no pronto-socorro. Com as portas do PS fechadas desde 30 de março, a procura por atendimento como um todo aqui no hospital tem diminuído. 44.326 pessoas foram atendidas no pronto-socorro do hospital nos últimos 90 dias. Só em março foram 35.275 atendimentos, ou seja, fazendo a média diária, cerca de 1.137 atendimentos. Somando os números de abril, maio e junho, a média despenca para 492 pessoas atendidas por dia. Arthur é estudante de medicina e conhece a rotina do local há 5 anos. Reduzir o número de procedimentos, número de pacientes no pronto-socorro. O dia inteiro a gente atende 2 pacientes no pronto-socorro da cirurgia, por exemplo. Os atendimentos ambulatoriais ainda não foram afetados, provavelmente serão nos próximos meses, se a situação não mudar. Além do atendimento à população, o Hospital São Paulo é reconhecido pela formação de novos profissionais da área da saúde. Hoje, são mais de 1.700 médicos residentes atuando no local. Tem estágios de pronto-socorro que eram realizados aqui, agora estão tendo que ser movidos para outros hospitais afiliados nossos, para que a gente não perca tanto. Mas aí tem custo de transporte e nunca é a mesma coisa de estar aqui. Com certeza foi muito afetado o ensino aqui. A Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que desde 2015 já mandou ao hospital mais de R$200 milhões e até o fim deste ano ainda serão repassados cerca de 40 milhões. 30 equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater um incêndio numa indústria química em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um funcionário ficou ferido. A fumaça podia ser vista de longe, mas não chegou a atrapalhar o Aeroporto Internacional de Cumbica, que fica a 7 quilômetros. Por volta de 9h30 da manhã, o fogo atingiu a indústria química no bairro Bom Sucesso. Todos os funcionários conseguiram sair. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 tanques de solvente, material altamente inflamável, começaram a explodir. O fogo, em contato com o produto, provocou um grande incêndio. Um funcionário teve ferimentos leves. As chamas se espalharam muito rápido.
A temperatura chegou a 700 graus centígrados em alguns pontos, segundo o capitão dos bombeiros. O incêndio foi controlado por volta de 2 horas da tarde. O motorista do carro que invadiu o Palácio da Alvorada ontem à noite tem 15 anos e foi detido na garagem do 3º piso do prédio. As informações foram divulgadas pela Delegacia da Criança e do Adolescente, para onde o rapaz foi levado depois de ser parado pelos guardas do palácio. Segundo a polícia, ele pegou escondido o carro dos pais. Na ocorrência, consta ainda que o rapaz faz acompanhamento psicológico. Ele foi ouvido e entregue à família. O caso foi registrado como dano a bem público e vai ser tratado pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. Na invasão, o carro acabou entrando na garagem interna do palácio e quebrando vidros do prédio. Segundo militares que faziam a guarda, ontem à noite o jovem parou em frente ao portão do Alvorada e quando eles se aproximaram, o rapaz avançou. Ele derrubou uma grade, invadiu a área restrita, andou por todo o gramado e só parou depois que os militares dispararam contra o carro. O adolescente não se feriu. O Palácio da Alvorada é a residência oficial da Presidência da República, mas o presidente Michel Temer vive no Palácio do Jaburu. A proposta de reforma trabalhista avançou mais uma etapa no Senado. Com 16 votos a favor, 9 contra e 1 abstenção, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e vai agora para o plenário. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, decidiu não colocar em votação hoje um pedido de urgência para o projeto de reforma trabalhista por causa da baixa presença de senadores em plenário. Com a decisão de Eunício de Oliveira, o requerimento de urgência aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça vai ser votado na próxima terça-feira em plenário. Ontem, os senadores da base aliada rejeitaram as emendas da oposição ao texto principal. A sessão na CCJ foi marcada por críticas de alguns senadores que votaram pela inconstitucionalidade da matéria. A Procuradoria-Geral do Trabalho também pediu que a reforma fosse rejeitada. Entre os pontos que a Procuradoria contesta está a flexibilização da jornada de trabalho, com limites superiores aos atuais. O senador Renan Calheiros, do PMDB, que deixou ontem a liderança do partido, encaminhou voto contrário ao projeto com duras críticas ao governo. Para garantir a aprovação do texto, o senador Romero Jucá, do PMDB, disse que o governo se comprometeu a fazer ajustes, seja por veto ou por meio de medida provisória. A expectativa da base governista é votar o texto no plenário antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Por isso, a matéria deve entrar em votação já na próxima semana. Para passar também no plenário, a proposta precisa da maioria simples, ou seja, do voto de metade dos senadores presentes, mais um. O presidente Temer foi notificado pela Câmara dos Deputados sobre a denúncia apresentada por Rodrigo Janot por corrupção passiva. Ele tem agora o prazo de 10 sessões para a defesa. A notificação foi feita pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Jacobo, do PR do Paraná. Ele entregou o documento no Palácio do Planalto ao chefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Pela manhã, a denúncia foi protocolada na Câmara e enviada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. À tarde, a peça foi lida no plenário da Câmara em cumprimento aos trâmites necessários para o andamento do processo. Restou evidente a intenção do denunciado Michel Temer em escamotear o encontro com Joesley Batista a demonstrar sua ciência de que os assuntos a serem tratados seriam escusos. Agora, o presidente Temer tem o prazo de 10 sessões para apresentar a sua defesa. E a Comissão de Constituição e Justiça terá 5 sessões para analisar a matéria. Depois de votada no colegiado, ela segue para o plenário. Para barrar a denúncia, Temer precisa do apoio de pelo menos 172 deputados. O presidente e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, foram acusados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva. Janot diz que a mala com R$500 mil recebida por Loures, da JBS Friboi, tinha o presidente como destinatário final.
o que ele nega. Essa é a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção no exercício do cargo. Nos próximos dias, Janot pode apresentar novas denúncias contra Temer por obstrução à justiça, organização criminosa e prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções para satisfazer interesses pessoais. O fatiamento das denúncias obriga a Câmara dos Deputados a realizar várias votações, aumentando ainda mais o desgaste político de Temer. O governo quer apenas uma votação. Tem voto, sim, para barrar na comissão e principalmente no plenário. Já a oposição defende que seja mantida a estratégia de Janot, uma votação para cada crime. Se o governo tentar isso, nós iremos, inclusive, à justiça, se for necessário, para garantir que os processos não parem e que o presidente denunciado seja finalmente afastado para que o país vire a paz. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, aliado do Planalto, defendeu uma análise rápida da casa, mas sem atropelos. Não vamos acelerar nada, nós queremos que os prazos aqui sejam garantidos, que a Constituição seja preservada como sempre, respeitando a Constituição, o regimento da casa, para que a gente tenha esse processo resolvido dentro da regra do jogo o mais rápido possível e que a gente volte à nossa agenda. E um dia depois de ser denunciado, o presidente Michel Temer jantou na casa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fora da agenda oficial. Também participaram desse encontro os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Ambos implicados nas delações da Odebrecht, acusados de cobrarem propina para os cofres do PMDB. Oficialmente, o tema da conversa era a reforma política. Gilmar Mendes é conhecido crítico da atuação de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República e está entre os nomes que julgarão Temer no STF se a Câmara aprovar a abertura da ação no Judiciário. Os 11 ministros do Supremo vão analisar a denúncia e decidir se Temer e Rocha Loures se tornarão réus. Se passar a condição de acusado, Temer deve se afastar do cargo por 180 dias e o Rodrigo Maia assume temporariamente. Não vejo nenhum problema, nenhuma incompatibilidade, as instituições têm que governar. O ministro Gilmar Mendes é um homem sério, competente, é um homem que tem uma história. O presidente Michel Temer é um republicano, é um constitucionalista, sabe como deve se comportar. Portanto, não há nenhum tipo de problema numa conversa institucional entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da República. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a denúncia contra o presidente Temer. Apenas 10 meses depois do impeachment de Dilma Rousseff, o Brasil está novamente às voltas com um processo que pode resultar na queda do presidente da República, dessa vez por crime comum, corrupção passiva. Michel Temer foi notificado formalmente e terá de apresentar sua defesa à Câmara. Há muitas maneiras de definir democracia, mas no Brasil a única definição possível parece ser a seguinte: democracia é um sistema político que saiu pelo ladrão. Nesse sistema, a eleição se transforma numa espécie de loteria sem prêmio. O eleitor vira um sujeito condenado a optar entre o lamentável e o impensável. O voto se converte num equívoco renovado de 4 em 4 anos. A isso se resumiu a democracia brasileira. Um regime em que todos têm ampla e irrestrita liberdade para exercitar a sua capacidade de fazer besteiras por conta própria. Desde a redemocratização, o brasileiro elegeu 4 presidentes da República: Collor, FHC, Lula e Dilma. Collor e Dilma sofreram impeachment. Uma taxa de mortalidade de 50%. Agora estamos diante do risco de uma segunda queda de presidente dentro do mesmo mandato. Um otimista dirá que isso prova que a democracia está cheia de vida. Um realista talvez conclua que a democracia brasileira é um sistema político com a cabeça a prêmio. Agora mesmo, em vez de enviar Michel Temer para tratamento intensivo no Supremo Tribunal Federal, a Câmara cogita enterrar a radiografia. Uma radiografia que escancara a doença. Boa noite. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista ao vivo o jurista Carlos Ari Sundfeld sobre a crise política. Segundo o maior reservatório de água da região metropolitana de São Paulo, a represa Guarapiranga sofre com um problema crônico, descarte ilegal de lixo. Diariamente, o equivalente a 6 caminhões de resíduos de todos os tipos são retirados das águas. O lixo que boia nas margens da represa não dá a dimensão do problema. É lá no fundo que uma espécie de garra vai buscar todo tipo de material.
pneu, latas de óleo, brinquedos. O equipamento está instalado em 2 barcos que navegam todos os dias fazendo a coleta em uma parceria da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo. Desde 2011, o programa já retirou 121 mil metros cúbicos de resíduos. Em um dia, o lixo que sai da represa enche 6 caminhões. Além da questão ambiental, parte de todo esse lixo que é jogado nas margens da represa é arrastado pela correnteza e pela chuva até o sistema de captação de água aqui da Guarapiranga. É daqui que sai a água que vai abastecer 4 milhões de pessoas na região metropolitana depois de passar pelo tratamento. Esse lixo ele se movimenta e vai até a nossa zona de captação. Lá existe o quê? O entupimento das grades, tem grades que devem ser limpas assim, de tempos em tempos, e esse material ele acaba parando na grade, e isso reduz a vazão, forçando a Sabesp a fazer paradas não programadas de emergência. Uma parada dessa, ela chega a durar 2 horas. Tá? E nessa parada nós temos de acionar equipamentos, guindás, e o mais difícil é mergulhador. A represa tem 26 quilômetros quadrados e faz parte de São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. Muitas das margens foram invadidas e as águas também recebem esgoto doméstico. O problema é tão antigo que em 1999 o Parque Ecológico da Guarapiranga realizou um mutirão de limpeza e fez um museu com os achados na represa. A exposição, que é visitada por escolas da região, tem sofá, geladeira, impressora e até um carro. Durante o trabalho de pesquisa, as monitoras conseguiram montar um mapa do descarte irregular. Por exemplo, na região da Robert Kennedy, a conhecida Avenida Atlântica, muitos vidros, muitas PETs, porque lá são lugares de muita bebida alcoólica, bares e restaurantes. Na região do Aracati, era um lugar muito afastado dos outros bairros, então, assim, para a região ficava mais fácil para desmanches de carro, e então são os automotivos. A gente tenta tratar essa questão dos resíduos de uma maneira mais lúdica e mais didática possível, para conscientizar e muito mais sensibilizar eles da importância de colocar os resíduos nos lugares corretos, né, de depositar nos lugares certos, e também dessa questão da preservação e conscientização, né, preservação do meio ambiente. São Paulo teve hoje mais um dia de tempo aberto e à tarde fez até 25 graus. Pois é, mas agora à noite voltou a esfriar e o que todo mundo quer saber é quanto volta a chover por aqui, já que o tempo está bem seco, né? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A massa de ar seco continua predominando pelo país, mas aos poucos as áreas de chuva vão se aproximando aqui do Sudeste. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria avançam pelo sul do país, espalhando nuvens de chuva em boa parte da região. E eu já adianto que a partir de sexta-feira, essas chuvas já chegam aqui ao estado de São Paulo. Para amanhã, ainda chove nessa faixa mais ao norte do Brasil e principalmente no litoral do Nordeste. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Como a gente já falou, deve chover bastante amanhã nas capitais nordestinas. Em Aracaju, os termômetros vão ficar entre 22 e 27 graus. Em Recife, máxima de 28. Já em Brasília, tempo firme, mas com temperaturas na casa dos 24 graus à tarde. E em Floripa, sexta-feira vai ser de tempo instável, com termômetros entre 16 e 25 graus por lá. Para São Paulo, enquanto a chuva não chega, teremos mais um dia de sol em todas as regiões. Apesar do friozinho da madrugada, as temperaturas disparam ao longo da tarde em várias cidades paulistas. Chega a fazer até 28 graus em Presidente Prudente, 29 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Já em Franca, o dia vai ser mais fresquinho, com temperaturas entre 11 e 24 graus. E no litoral volta a esquentar. A máxima pode chegar aos 29 graus em Caraguatatuba e aos 30 graus em Santos. Para a capital, o tempo só deve mudar no final de semana, viu? Nessa sexta-feira teremos mínima de 13 de madrugada e máxima à tarde de 25 graus, com bastante sol e céu azul. Já no sábado, a máxima cai para os 20 graus e pode chover principalmente a partir da tarde. E no domingo, a previsão é de tempo fechado, chuvoso e gelado, com mínima de 11 e máxima prevista só de 16 graus.
No Rio de Janeiro, a maior operação da história do estado contra policiais corruptos prendeu 63 PMs e 22 traficantes. A operação foi realizada por agentes da Polícia Civil, do GAECO, do Ministério Público e da Corregedoria da Polícia Militar. Ao todo, foram expedidos 184 mandados de prisão preventiva, sendo 96 de policiais militares. A investigação começou a partir da delação premiada de um homem preso em fevereiro de 2016, que era apontado como uma espécie de gerente da propina do tráfico de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Os PMs presos são suspeitos de tráfico e de cobrança de propina de traficantes. Esses maus policiais, eles fechavam os olhos e deixavam que esses traficantes atuavam livremente para vender essas drogas, e no final havia uma divisão de lucros, e esses lucros eram mais de R$1 milhão por mês, que era destinado para essa organização criminosa. É necessário que, principalmente no momento em que o país vive mergulhado numa crise ética e moral, esse exemplo seja dado e demonstrado à sociedade. Indicação de Raquel Dodge para comandar a Procuradoria-Geral da República avança no Senado. Hoje foi definido o nome do senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, para relator da matéria na Comissão e Constituição de Justiça. O nome de Raquel Dodge foi definido ontem pelo presidente Michel Temer. Agora ela vai passar por uma sabatina na CCJ do Senado, o que deve ocorrer antes do recesso parlamentar previsto para começar no dia 18 de julho, segundo o senador Roberto Rocha, escolhido para relatar a matéria na comissão. Depois da CCJ, o nome de Raquel ainda precisa ser aprovado pelo plenário. Se isso acontecer, ela será a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República na história da instituição. Raquel Dodge teve 587 votos. Foi a segunda mais votada na lista tríplice preparada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O primeiro colocado, com 621 votos, foi o atual vice-procurador eleitoral Nicolau Dino. Ele é próximo a Rodrigo Janot e defensor da cassação da chapa Dilma Temer no TSE. Já Raquel Dodge é vista como opositora do atual chefe do Ministério Público Federal, além de contar com o apoio dos líderes do PMDB. A escolha do segundo da lista foi uma quebra de tradição que começou nos governos Lula e Dilma, que sempre nomeavam o primeiro nome mais votado. Temer não era obrigado a seguir a indicação. Ele poderia, inclusive, escolher alguém fora da lista. Mas logo após assumir a presidência, Temer havia garantido que manteria a tradição. Os trâmites para a nomeação de Raquel Dodge foram feitos a toque de caixa. O anúncio veio poucas horas depois de o presidente Michel Temer receber a lista tríplice. Comenta-se nos bastidores que os próprios aliados o pressionavam para agilizar a indicação. O objetivo seria neutralizar as ações de Rodrigo Janot, cujo mandato termina em setembro e que acaba de denunciar Temer no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. Mesmo fazendo oposição a Janot, Raquel Dodge já havia dado declarações de que vai dar continuidade aos trabalhos da Lava Jato. Ela ganhou notoriedade ao comandar a força-tarefa que mandou para a cadeia o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, no esquema que ficou conhecido como Mensalão do DEM. Raquel também atuou na condenação do ex-deputado Hildebrando Pascoal, que matou um mecânico com uma motosserra no Acre, em 96. Já em 2003, a subprocuradora-geral da República participou de uma ação que levou à prisão o presidente da Assembleia do Espírito Santo, José Carlos Gratz. No dia em que a primeira denúncia contra o presidente chega à Câmara dos Deputados, Michel Temer tem uma agenda cheia em Brasília. Se reuniu com parlamentares aliados e disse num evento que seu governo frustrou o interesse de poderosos. No primeiro compromisso da manhã, o presidente discursou na 15ª Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Temer falou por poucos minutos. Antes do evento de hoje, a CPLP promoveu um seminário para capacitar 80 agentes públicos estrangeiros e brasileiros para o combate à lavagem de dinheiro e corrupção. Michel Temer também celebrou um ano da Lei de Responsabilidade das Estatais num evento no Palácio do Planalto.
O texto, sancionado por ele quando ainda era presidente interino, aumentou o rigor das regras para licitações e fixou critérios para a nomeação de diretores de empresas estatais. E eu confesso que, ao fazê-lo, meus senhores e minhas senhoras, nós frustramos interesses de gente poderosa. Eu pude verificar logo em seguida esta frustração de gente que se servia da atividade de empresas públicas para objetos não lícitos. Ele voltou a falar sobre o momento político. O Brasil não tem tempo a perder. E, portanto, não tendo tempo a perder, acontece o que está acontecendo nesse momento. São empregos que estão voltando, é inflação que está caindo ao nível inferior ao centro da meta. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. O Temer obteve uma vitória interessante hoje, né? O último estágio da reforma trabalhista deu-lhe uma derrota na Comissão de Assuntos Sociais. Isso foi uma bola praticamente por baixo das pernas, por excesso de pretensão da chamada base aliada. Agora, parece que a base aliada funcionou e a reforma trabalhista ganhou por 16-9 na Comissão de Constituição e Justiça. Nenhuma das duas comissões tem influência sobre a votação no plenário. Mas como é uma votação simples, é muito provável que ele ganhe e isso aí também é um sinal de que ele pode, neste momento, obstar a acusação formal feita pelo Rodrigo Janot, acusando de ter cometido corrupção passiva. Neste momento, Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, que foi aliado dele, demonstrou realmente ser desafeto e fez um discurso de líder sindicalista contra a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é um belo projeto do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, neto do grande líder, o denista Djalma Marinho. O Temer mandou para ele uma reforminha de 5 artigos que não valia nada e está obtendo agora vitória muito maior, muito embora ele esteja abrindo mão de grandes conquistas para o trabalhador brasileiro, e uma delas é a manutenção por um certo prazo da cobrança obrigatória da contribuição sindical. Em relação a isso, tudo o que podíamos esperar é que ele não cedesse à pressão das centrais sindicais, que são sanguessugas, que são parasitas e que vivem de um dia de trabalho de todo trabalhador brasileiro, esteja sindicalizado ou não. De qualquer maneira, o grande derrotado de hoje foi Renan Calheiros. Renan Calheiros pensou que ia soltar uma bomba atômica e, em homenagem a São Pedro, soltou um traque junino. Levou pelas costas uma derrota de 16-9 e ficou esclarecido para o Brasil inteiro que ele está fazendo esse discurso de sindicalista para ver se Lula salva o seu mandato. Ele não pode se candidatar a deputado federal porque o filho é governador, o filho está em má situação na pesquisa, ele muito pior, e ele conta com o voto dos militantes do PT para evitar perder o foro e cair na mão do Moro. Foi buscar lã, saiu tosquiado. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Até. Depois de 4 sessões, os 11 ministros do STF decidiram que Edson Fachin deve continuar como relator do caso JBS Friboi. Por 9 votos a 2, julgaram que cabe ao relator homologar sozinho as delações. E até o momento, 8 ministros entenderam que o plenário só pode reavaliar os benefícios a delatores se o acordo não for cumprido. A sessão de hoje ficou concentrada neste ponto sobre a possibilidade de questionar a legalidade de um acordo firmado pelo Ministério Público. Ontem, o ministro Gilmar Mendes ficou isolado ao defender que a colaboração deve ser homologada pelo colegiado. Mas hoje, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu reajustar o voto proferido ontem e acompanhou Mendes nesse sentido. Mendes voltou a se exaltar e disse que os ministros estão reescrevendo a Constituição. Se está dando um poder ao relator que nenhum de nós quer ter. Aqui não é um jogo de esperteza, não. Vamos definir claramente o que nós estamos realmente decidindo. O ministro Dias Toffoli destacou que o STF é soberano para rever acordos com vício. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico e
Sendo um negócio jurídico, é evidente que, sejam os seus pressupostos de existência, de validade e de eficácia, serão sempre analisados. Os questionamentos sobre a legalidade dos acordos com a JBS Friboi foram levantados pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. Os advogados de Azambuja alegam que os donos do grupo JBS Friboi, Joesley e Wesley Batista, são líderes de uma organização criminosa, o que, por lei, impediria que eles recebessem o benefício da imunidade processual, ou seja, não fossem processados pelos crimes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem defendido a garantia de imunidade aos Batista, sob o argumento de que eles entregaram provas de crimes graves e levaram à investigação do presidente Michel Temer e de outros políticos. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia afirmou que o acordo da JBS Friboi foi homologado e não vai ter alteração. Para o bem ou para o mal, esse acordo não será revisto judicialmente, independente da decisão que aqui se tomasse, e que fique claro, não por causa do Supremo e não por decisão do Supremo, mas por uma decisão do Ministério Público. Na Venezuela, o Supremo Tribunal de Justiça bloqueou os bens e proibiu a chefe do Ministério Público de deixar o país. A procuradora-geral Luísa Ortega, nos últimos meses, tem criticado duramente os ministros do Supremo Tribunal, principalmente quanto ao referendo popular e à eleição da Assembleia Constituinte. A procuradora deve ir na semana que vem a uma audiência no TSJ, que decidirá se ela vai ser processada sob acusação de obstruir os trabalhos do governo e gerar instabilidade. Entraram em vigor hoje nos Estados Unidos as novas regras para a entrada de cidadãos de 6 países muçulmanos. Os vistos que já foram aprovados não serão revogados, mas requerentes da Síria, Sudão, Somália, Líbia, Irã e Iêmen precisam ter relacionamentos familiares próximos com os Estados Unidos ou laços formais com instituições americanas para conseguir a permissão de entrada. A mesma regra vale para refugiados de todas as nacionalidades, que ainda aguardam a concessão do refúgio. As novas regras já entraram em vigor hoje. O terceiro homem da hierarquia da Igreja Católica é acusado de pedofilia pela polícia da Austrália. O cardeal George Pell é o responsável pelo controle das finanças do Vaticano. O cardeal Pell é acusado de abuso sexual de crianças quando era sacerdote em Ballarat, entre 1976 e 1980, e quando foi arcebispo de Melbourne, entre 96 e 2001. Segundo a polícia, o cardeal, que é a maior autoridade da Igreja Católica da Austrália, já enfrenta várias acusações de crimes sexuais. O cardeal negou as denúncias e se afastou do cargo no Vaticano para, segundo ele, montar a sua defesa e limpar seu nome. George Pell deve se apresentar na corte de Melbourne no dia 18 de julho para a primeira audiência do caso. Em tempos de crise está mais fácil a negociação para quem paga aluguel. O Índice Geral de Preços, o IGPM, vem registrando deflação nos últimos meses, o que também ajuda no acordo. Foi o terceiro mês consecutivo de variação negativa. O Índice Geral de Preços de Mercado fechou junho em queda de 0,67%. Com isso, o resultado foi deflação também no acumulado de 12 meses, de 0,78%. O IGPM é composto por indicadores que medem a inflação de quase todos os setores da economia. A exceção é para a parte dos serviços. Entram na conta produtos da indústria, o índice de preços ao consumidor, o custo da construção civil e de produtos agrícolas. Aliás, os que mais contribuíram para pressionar o índice para baixo. O ano passado a gente teve muitas perdas agrícolas, perdas de safras por razões climáticas. Esse ano o clima ajudou muito, praticamente todas as atividades agrícolas tiveram resultados muito positivos, muito maiores do que o ano passado. E aí, com esse aumento da oferta, o preço cai. A última vez que o IGPM ficou negativo no período de um ano foi em janeiro de 2010. E como o índice é usado para reajustar boa parte dos contratos de locação de imóveis, significa dizer que o aluguel pode ficar mais barato para quem for renovar o acordo agora. Pela regra, um aluguel de R$1.000, com retração de 0,78%, seria renovado em julho por R$ 992,20.
Mas vale o bom senso, recomenda o economista, já que nesse mercado, há algum tempo, os preços já vêm sendo negociados para baixo. Porque também tem épocas que o IGPM sobe muito, né? E muitas vezes o inquilino vai lá ao proprietário e fala, vamos negociar. Por exemplo, ano passado, nessa mesma época do ano, o IGPM estava subindo 12% e o desemprego já era muito grande. Muitos proprietários aceitaram, é melhor ter um inquilino pagando um pouco menos, mas pagando em dia, do que ficar com o apartamento vago. A equipe econômica do governo anunciou hoje as novas metas de inflação para 2019 e 2020. É a primeira vez que, desde 2005, que o governo muda a meta. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao fazer o anúncio, o governo quer enquadrar o Brasil nos padrões internacionais e garantir maior poder de ação do Banco Central no controle da inflação de longo prazo. O anúncio das metas foi feito hoje pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, e o ministro Henrique Meirelles da Fazenda. Segundo eles, para 2019, a meta da inflação será de 4,25%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos do centro da meta. Em 2020, as projeções foram baixadas para 4% ao ano, com o mesmo patamar de tolerância dos outros períodos. A meta de 2018 continua em 4,5%, patamar fixado pelo Banco Central desde 2005. Porém, para os anos seguintes, deve haver uma redução gradual, segundo a equipe econômica. É exatamente esta a mensagem fundamental, que é uma mensagem, de um lado, de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente, para padrões internacionais, mas, ao mesmo tempo, assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego, de novo, para padrões históricos e internacionais e, cada vez mais, assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta, e gradualmente convergindo para patamares consolidados e consagrados. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A meta de inflação aqui no Brasil é elevada para os padrões internacionais. Outros países que adotam esse sistema têm metas de 2% a 3,5%. A questão é que aqui tem indexação, desequilíbrio das contas públicas, que tornam mais difícil ter uma meta menor. Só que agora há uma queda mais intensa da inflação, reflexo da recessão, da fraqueza do consumo, da boa safra de alimentos. Tudo isso acabou quebrando um pouco o esquema de reajustes. Até os serviços estão cedendo. Se tivermos 2 ou 3 anos de inflação baixa, o gatilho de reajustes perde força. A inflação este ano pode ficar abaixo de 3%. Para 2019, que é quando muda a meta, a previsão já é de 4,25%. E não é uma mudança tão grande assim, de 4,5% como é hoje para 4,25%. Como salientou também na entrevista o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, a diferença é que a meta de inflação mais baixa mexe com as expectativas. A expectativa de inflação menor muda até a curva de juros. Se a inflação estiver acomodada, não há necessidade de juros mais elevados. Para isso, é preciso construir um ambiente que dê confiança no cumprimento da meta. Aí vem a necessidade de uma reestruturação também das finanças públicas, que viabilize a geração de superávites. O desequilíbrio fiscal pesa bastante na inflação e as contas públicas continuam batendo recordes de déficits, como o de mais de 29 bilhões de reais registrado em maio, que foi divulgado hoje. Na verdade, pode ficar uma tarefa difícil para o próximo governo, reduzir as despesas para respeitar os limites da PEC dos gastos e também para garantir essas novas metas de inflação. Mas essa equipe gosta de desafios e vai tentar levar adiante até a reforma da Previdência, mesmo em meio à crise política. Eu volto na segunda. Até lá. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirma que a privatização do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, não vai afetar os aspectos tradicionais e históricos do prédio.
Além disso, Dória afirma que ao conceder o estádio e o Clube Municipal Iniciativa Privada, haverá uma economia anual de R$ 9 milhões aos cofres públicos. A Prefeitura garante que a finalidade do estádio não vai ser alterada, ou seja, ele deverá ser usado apenas para fins desportivos, como os tradicionais jogos de futebol. Não haverá mais shows ou outros eventos no Pacaembu. Também o Museu do Futebol continua na Praça Charles Miller. Na madrugada desta quinta-feira, em primeira votação, os vereadores paulistanos aprovaram o projeto de lei que autoriza a gestão Dória a entregar o estádio para iniciativa privada. Foram 37 votos a favor, 10 contra e uma abstenção. A oposição considera o projeto vago, permitindo que a Prefeitura conceda o bem público sem demonstrar claramente os benefícios à cidade. A segunda votação do projeto deve ser em agosto, depois do recesso. O estádio do Pacaembu foi inaugurado na década de 40, com capacidade para 70 mil espectadores, e na época era considerado o mais moderno estádio da América do Sul. Além do campo de futebol, parte mais conhecida, o local também abriga o Complexo Esportivo do Pacaembu, aberto gratuitamente aos cidadãos, e o Museu do Futebol, inaugurado em 2008. E agora as notícias do esporte com Estela e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Constitucional da Fundação de Getúlio Vargas. Rodada de muitos gols pela Copa do Brasil, onde o Palmeiras arrancou um empate heróico contra o Cruzeiro. E o Santos perdeu mais uma, para a infelicidade do Gamberini, né? A cabeça inchada ele está. O Palmeiras começou a partida contra o Palmeiras perdendo por 3-0 no primeiro tempo e arrancou um empate na garra diante de mais de 31 mil torcedores no Allianz Parque. Apesar da euforia, o gol qualificado fora de casa dá vantagem ao Cruzeiro na próxima partida, que joga pelo empate. Mas o time de Cuca deve chegar com moral para esse duelo lá em Belo Horizonte na volta. Já o Santos sucumbiu à pressão do Flamengo na Ilha do Urubu e perdeu de novo. Vamos aos gols da Copa do Brasil. O Santos visitou o Flamengo e viu o meia Everton abrir o placar com um golaço na Ilha do Urubu. No final do jogo, o colombiano Cueja fez um golaço também, garantindo assim a vitória do rubro-negro por 2-0. O Grêmio recebeu o Atlético Paranaense em Porto Alegre e praticamente assegurou uma das vagas para as semifinais. Lucas Barrios fez o primeiro. 7 minutos depois, o atacante paraguaio apareceu livre no meio da área para fazer o segundo do time gaúcho. Kahneman se antecipou à zaga e ampliou a vantagem, 3-0. No segundo tempo, Fernandinho fez toda a jogada e deixou o Everton na cara do gol, 4-0 placar final. No jogo da volta, o Grêmio pode perder por até 3 gols de diferença do Atlético Paranaense. No Allianz Parque, em São Paulo, o Cruzeiro saiu na frente do Palmeiras com esse gol de Thiago Neves. O segundo dos mineiros veio dos pés de Robinho, após bela jogada de Lucas Romero. O Cruzeiro ampliou com Alisson numa rápida jogada pelo meio, 3-0, isso tudo no primeiro tempo. E quando tudo parecia perdido, o Palmeiras resolveu reagir. No início do segundo tempo, com Dudu girando dentro da área, 3-1. O capitão palmeirense também fez o segundo do time da casa, aos 16 minutos do segundo tempo. E o empate veio nesse belo chute de William, que levou a torcida à loucura no Allianz Parque lotado. Final, Palmeiras 3, Cruzeiro também 3. Os dois times definem a vaga no próximo dia 26 de julho, no estádio do Mineirão. É jogo disputado. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians sofreu diante do Patriotas da Colômbia, mas também arrancou um bom empate, né, Celso? O empate na Colômbia garantiu ao Corinthians 24 jogos sem perder em 2017. A partida da volta entre as duas equipes ocorre em 26 de julho, aqui em São Paulo. Veja os gols. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Gomes abriu o placar para o time do Patriotas. A bola desviou em Fagner no meio do caminho e tirou qualquer possibilidade de defesa para Cássio. Quando a derrota parecia certa, Balbuena acionou Fagner na direita e correu para a área. O lateral acertou um belo cruzamento para o zagueiro paraguaio salvar o time paulista já nos acréscimos da partida. Final, Patriotas 1, Corinthians também 1.
Olha, eu já cansei de falar que o Corinthians está bem, mas não adianta, né? Tem que falar mesmo. O Corinthians está duro na queda, né? Mas ontem ele não jogou tão bem, mas conseguiu. Foi mais uma empate, conspiração do universo do que merecimento. O Corinthians não jogou bem ontem, não. Teve sorte. Sentiu os desfalques, mas quando a fase é boa, tudo de bom acontece. Até um gol do zagueiro resolve virar atacante aos 47 do segundo tempo. Pois é, e a invencibilidade aí está sustentada. E o placar também foi bom para o Corinthians, que joga em casa. E um empate em 0-0 aqui em Itaquera, por exemplo, já garante a classificação para a próxima fase. Vamos aguardar agora. Vamos lá para a Rússia, na Copa das Confederações. A Alemanha atropelou o México e está na final da competição. A Alemanha venceu os mexicanos por 4-1 e agora decide o torneio contra o Chile. E ontem já havia derrotado Portugal nos pênaltis. A partida entre as duas seleções acontece no domingo, às 15h, horário de Brasília. E por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. Com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista ao vivo Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desdobramentos da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Entrevisto Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Constitucional dos cursos de graduação e pós-graduação da Direito GV de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o presidente Michel Temer, ele quebrou a tradição naquela escolha da segunda colocada, que é a subprocuradora-geral da República, para ocupar o lugar de Rodrigo Janot. E, é claro, tudo isso aí traz especulação, muita conversa. O que é que revela essa escolha de Raquel Dodge? Olha, acho que não dá para dizer que existe uma preferência decorrente de uma necessidade do presidente de ter apoio no Ministério Público. Não dá para dizer, quer dizer, não há elemento nenhum para se duvidar da isenção e da seriedade da escolhida, até porque ela foi votada por seus colegas de maneira expressiva. É evidente que o presidente da República não é obrigado a escolher numa lista tríplice um deles, o primeiro colocado, é evidente. Mas é tradição, é praxe. É uma tradição iniciada em 2003, mas a Constituição não estabelece essa obrigação. E na escolha de juízes, quando vem uma lista tríplice, não é obrigatório e é comum, é normal que se escolha outra pessoa. Há uma especulação de que ela seria alguém de oposição, alguém a Janot. Agora, não se deve ter uma noção sobre isso ligada à política. Essas disputas internas corporativas podem ter mais a ver com o interesse de ocupar o lugar dele para ter o papel que ele vem tendo. Agora, para uma pessoa que vai ocupar um cargo, né, dessa importância, Procuradora-Geral da República, o fato da indicação ter acontecido nas circunstâncias atuais, no momento de confronto, de guerra aberta do presidente da República com o Procurador-Geral da República e o fato dela ser considerada e apadrinhada pelo ministro Gilmar Mendes e Temer ter quebrado a tal praxe, a tal tradição e não escolher o primeiro da lista tríplice, isso não pode estigmatizar a futura Procuradora-Geral como um perfil de alguém governista? Pode comprometer? Sem dúvida, acho que é um desafio de todo procurador-geral novo mostrar a que veio. Para ela, o desafio é maior, justamente pela circunstância fundamental de que nós estamos numa crise que envolve o presidente da República que escolhe, os senadores que devem aprovar e a Procuradoria da República, o seu chefe. Agora, o desafio ela vai enfrentar exercendo o cargo. Então, o que importa é saber se no exercício das funções específicas de procurador-geral ligado ao presidente, ela vai ser isenta. E se como chefe da instituição, que não interfere diretamente nos atos dos seus subordinados, mas que coordena administrativamente a possibilidade deles atuarem, se ela vai ter uma atuação adequada, competente. Então, esse desafio ela vai enfrentar na prática. Bom, agora, a denúncia da Procuradoria contra o presidente Michel Temer é uma denúncia inédita e por isso mesmo são muitas as dúvidas. Essas dúvidas são mais quanto à forma, os ritos a serem seguidos ou são dúvidas referentes ao conteúdo da própria denúncia? É o conteúdo.
Acho que quanto ao processo, nós já temos os precedentes do impeachment, que não é uma situação idêntica de processo, é um pouco diverso, mas que geraram uma experiência de aprovação pela Câmara da Acusação, que é algo semelhante ao que vai ocorrer agora, aprovação ou rejeição, né? Mas a dúvida, o grande debate é saber se se trata de uma denúncia com bom fundamento. O presidente da República diz que não, enfim, questiona, é natural, ele é o acusado. Os seus aliados políticos também têm atuado dessa forma, né? Mas a Procuradoria tem elementos de prova que ela indica que são fortes. Mas ali, assim, a base, parece, de toda essa denúncia foi aquela gravação do Joesley Batista com o presidente, também naquelas circunstâncias muito estranhas lá no Palácio do Jaburu. Mas a pergunta é se o conteúdo dessa gravação é uma prova cabal, inquestionável, que o presidente tenha cometido a tal da corrupção e se é uma denúncia consistente ou apenas inferência dos peritos da Polícia Federal, aqueles que constataram que não houve edição. A crítica à gravação, que tem sido feita até pela defesa do presidente, é no sentido de que haveria interrupções. Ele não critica o conteúdo não interrompido, né? E no mais ela diz que é uma gravação que, por ter essa falha, não pode ser usada em nada. Mas o que o tribunal vai ter que apreciar é se essas interrupções comprometem o uso das frases que estão intactas. E há frases graves para o presidente da República em relação à acusação de corrupção. Qual é a principal? É quando ele manda o Joesley se entender com Rodrigo Rocha Loures, um mero deputado, não um ministro, para resolver questões da JBS. E justamente este veio depois a ser apanhado recebendo dinheiro de Joesley. Que, segundo Janot, presumivelmente seria dinheiro destinado a Temer. E Temer, naquele pronunciamento recente, o último dele, ele faz o questionamento. Cadê a prova de que aquele dinheiro foi entregue para ele? Isso, bom, não foi entregue porque ele devolveu, não teve tempo. Sim, que era para ele. Quer dizer, é inferência também? Não, sem dúvida, falta esta demonstração de que o dinheiro foi parar nas mãos do presidente da República. Mas existem ligações anteriores, é isso que o procurador-geral alega, ligações anteriores do presidente da República com o Joesley. Por exemplo, o uso do avião particular, que o presidente negou no primeiro momento, e depois foi demonstrado, ele teve que reconhecer que utilizou e não deu uma explicação para isso. Então há um conjunto de elementos que é claro que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar e, além disso, nós não podemos esquecer isso. O que se está propondo é uma denúncia que vai gerar um processo no qual novas provas podem surgir. Pode surgir delação, pode surgir prova com testemunhal de pessoas que não são delatores, mas que conheçam fatos ligados à relação do presidente da República com Rocha Loures e que sirvam para absolvição do presidente, a demonstração de que ele não tem nada a ver com isso, ou, ao contrário, a sua condenação. Certo. E no seu entender, considerando duração de processos, todo o rito, procedimentos, e num processo, né, que poderá se multiplicar com as outras denúncias, né, em função do tal do fatiamento, que parece ter sido a opção de Janot. Isso é uma situação que pode favorecer a que Michel Temer fique até o final do mandato, porque essa coisa é coisa que se arrasta? Sem dúvida. O elemento central de Michel Temer é ter apoio da base parlamentar para rejeitar a acusação liminarmente. Esse é o grande poder que ele tem. Então, ainda que haja várias acusações submetidas à Câmara, ele pode barrar isso e com isso ele vai ficando. Vai ficando. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias você acompanha na nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.